Boa noite, pessoal. Agora sim, voltamos, né, com mais uma transmissão da segunda semana Rede Pedagógica e o tema do minicurso que começa agora é alfabetização matemática inclusiva. Vamos fazer aqui uma viagem pelo mundo da matemática, né? Uma viagem em que ninguém vai ficar de fora, né? Já estou aqui incluindo a professora Raquel Santana, que vai ministrar esse mini curso para a gente. Pessoal, hoje não vai acabar muito tarde, vamos ter essa live, vamos disponibilizar em seguida o mini curso, que você pode assistir logo em seguida. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, estamos muito bem. Estou aqui explicando aqui o nosso plano de voo para esse mini curso que está começando com muito conhecimento. Então, pessoal, essa live aqui, ela é uma live introdutória. Depois vamos liberar o mini curso na plataforma para vocês fazerem hoje ou amanhã cedo. E amanhã, até às 19 horas, será disponibilizada mais uma aula complementar, tá? Com algumas atividades práticas. Então não vamos acabar muito tarde hoje, tá? Por volta aí de 9h50 até 10h20, nós estamos encerrando, tá joia? Professora Raquel Santana, é um grande Boa prazer noite. falar com você. Boa noite. Boa noite, é um prazer também poder conversar com vocês, com todos os professores e tratar de um tema tão importante, né? Tão atual e tão importante, que é a educação matemática inclusiva, né? Vamos abordar um tema tão, tão significativo, né? Principalmente para os nossos estudantes público-alvo da educação especial. É um tema que vem me instigando há muito tempo, né? Eu, como professora, observava os meus estudantes, percebia que alguns tinham algumas dificuldades de aprendizagem, e aí eu ficava pensando como ajudá-los, né? Como proporcionar um ensino que pudesse atender a todas as necessidades dos estudantes, né? E aí, quando veio a inclusão, que todas as turmas regulares elas se tornaram inclusivas, e aí nós começamos a receber em sala de aula alunos com todas as possíveis deficiências, né? Deficiência intelectual, as sensoriais, física, o TEA e altas habilidades. Eu comecei a pensar, e agora? Né? Como é que nós vamos trabalhar? E aí é um prazer da gente estar aqui para conversar justamente sobre esse tema. Ah, muito legal, gente. Realmente, a alfabetização matemática é essencial, porque todo ser, como diz o professor Cristiano Muniz, é um ser matemático por definição. Pessoal, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Na verdade, algumas dicas. Olha, a professora Raquel Muniz tem uma tese de mestrado que ela fez na Universidade Raquel de Santana. Brasília. Desculpa, né, Raquel? Misturei aqui os nomes, tá vendo? A professora Raquel Santana, ela tem uma tese, na verdade, uma dissertação de mestrado, né, que ela fez na Universidade de Brasília, a UNB, e essa tese maravilhosa está disponível no seu curso. Então, além da aula, você tem lá a tese, né, a dissertação de mestrado da professora Raquel Santana. Já que já embolei aqui com tese e dissertação, deixa eu falar, explicar direitinho para vocês a diferença entre uma coisa e outra, porque talvez nem todo mundo sabe, né? Olha só, quando você faz uma monografia de pós-graduação, né, quando você faz um texto, esse texto se chama monografia, não é? Quando você faz um mestrado, o trabalho final se chama dissertação. E quando você faz doutorado, né, o seu trabalho final se chama tese. Então aqui é um trabalho de conclusão de um mestrado. A professora Raquel Santana é mestre em educação e produziu então essa tese aqui maravilhosa sobre educação matemática inclusiva. Pessoal, olha só, a professora Raquel, então, como eu estava dizendo, ela está disponibilizando hoje
uma aula de cerca de 20 minutos. É uma aula inaugural, está na plataforma daqui a pouco para você assistir. Mas antes da aula propriamente dita na plataforma, nós vamos fazer aqui com ela uma introdução. Introdução a essa aula que está realmente muito rica, está maravilhosa. E eu avisava aqui também na sessão de avisos aqui da nossa escolinha da rede, professora Raquel Santana, que no domingo nós vamos ter aqui com a gente o Marcelo Taz, para nos dar uma aula aqui magnífica sobre educação e colaboração. Então vejam vocês que nós temos aqui só professores realmente top. Tivemos o Ilan Brenman no domingo, não é? Tivemos também a professora Jussara, não é? Jussara Ferreira com contação de história. Tivemos também a professora, né? Foi muito legal. Tivemos a professora Ana Tati, fez um aquecimento com a gente ontem para o curso que ela vai dar aqui na sexta-feira. E tivemos também o professor Cristiano Muniz com uma aula sobre dificuldades de aprendizagem matemática. Então, quem não fez ainda a aula do professor Cristiano, precisa fazer, e essa aula do professor Cristiano se acopla, se encaixa perfeitamente nessa aula da professora Raquel Santana. É como se ele fizesse uma introdução e ela vem agora para falar mais especificamente como que se faz inclusão na educação matemática. Então está muito legal esse curso aqui. Preciso ver que a professora Raquel Santana é uma professora maravilhosa, muito sistemática, com muita experiência. Sistemática no bom sentido, tá, gente? Sim. Muito sistemática, né? Muito criteriosa, rigorosa. E isso é muito bom. Professor, então, né, o que significa ressignificar? Olha só, o que significa ressignificar a educação matemática? É verdade. Olha só, quando você me faz essa pergunta, passa uma história, né, do meu processo de escolarização. Eu não gostava muito de matemática, eu sabia que eu tinha que aprender a matemática para eu poder passar de ano, né? E eu tinha muita dificuldade e eu queria entender o porquê que era tão difícil aprender matemática. Quando eu tinha, né, na época, a oportunidade de fazer a Escola Normal de Brasília, né, eu optei em ser professora, e aí o meu ensino médio foi na Escola Normal de Brasília, eu tive contato com todos os materiais escritos pela professora coordenada pela professora Nilza Bertoni, e um dos professores que faziam parte dessa coordenação, desse trabalho, era o professor Cristiano Muniz. E nesse lugar foi que eu fui entender o processo de alfabetização matemática. Entender que a matemática, ela é muito mais simples a partir do momento que você tem a oportunidade de manipular os objetos, de fazer a relação com o cotidiano, de poder trabalhar de uma forma que tenha uma proximidade, né? Que seja o reflexo da sua vida. E quando eu comecei a trabalhar, eu pensei, eu quero fazer diferente com os meus alunos. Então, o que eu gostava muito de fazer com os meus alunos? Pensar em atividades matemáticas sempre voltadas com a correlação com o cotidiano. Então, eram brincadeiras, muita música, né? Nós vimos mesmo o professor Paulo falando sobre matemática e eu assisti a live dele e vi o tanto que a música, né, a gente pode trabalhar, quanta matemática tem na música também, né? As crianças vivenciam vários conceitos matemáticos cantando, batendo palmas, né, fazendo a correspondência bionívoca. E aí a minha ideia era essa, né, de proporcionar e de ver um brilho no olhar dos alunos quando o assunto era matemática, né? Porque eles aprendiam brincando, utilizando palitos, dinheirinho, o próprio corpo,
objetos de contagem, os próprios jogos de tabuleiro, construindo jogos de tabuleiro e assim vendo que a matemática ela está no nosso cotidiano, né? Acompanhando o calendário, construindo agendas, observando o tempo e controlando, né, a agenda do dia, eles o tempo todo em ação, e a gente trabalhava, tinha a oportunidade de trabalhar e depois fazer a sistematização desse trabalho. Então eu sempre gostei de levar para a sala de aula balões para que a gente pudesse encher e estourar para poder identificar o conceito de tirar, trabalhar com docinhos, fazer docinhos de leitinho, de brigadeiro, para as crianças poderem vivenciar o movimento de enrolar e fazer a correspondência de um docinho para cada forminha, de poder comparar que um tem mais docinhos do que o outro, né? Qual é a quantidade, fazer estimativas. Então, eu sempre fui trabalhando, tentando proporcionar aos meus estudantes aquilo que eu não vivenciei quando eu era criança. Apesar de eu estudar em uma boa escola, mas a gente sabe que, eu não vou contar a minha idade, né? Que na minha época o ensino era mais tradicional, era baseado na memorização e não tinha muito, eu não conseguia muito fazer essa relação com o mundo vivido. Então, muitas vezes, eu estava em casa, abrindo um cofrinho, fazendo a contagem para saber quantos dinheiros, né? Quanto eu tinha para poder ir à banca, comprar uma revista da Turma da Mônica, uma figurinha. Mas quando eu ia para a escola e fazer um trabalho relacionado ao sistema monetário brasileiro, era como se fossem coisas distintas, né? O que é da escola, o que é da vida é a parte. E a educação matemática, ela traz, então, a importância da gente trazer a vida para dentro da sala de aula, né? Porque a gente fala tanto no desenvolvimento do estudante com autonomia, né? Que ele possa tomar decisões, argumentar, questionar, né? Decidir o que ele vai fazer naquele dia, planejar aquele dia de uma forma autônoma, e ele tem que fazer isso entendendo e significando a matemática, né? E reconhecendo a matemática que está na nossa vida o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está o tempo todo se organizando matematicamente, assim eu penso. E nesse momento de estudo, de tentando me apropriar mais, né, relacionado à questão da matemática, chegou uma época que tudo que eu olhava, eu via matemática, era impressionante. Era impressionante. Mas, e aí, com o passar dos anos, né, a inclusão ela foi chegando, né? O conceito de inclusão, a gente começou a receber nas escolas, num processo ainda antes da inclusão, que é o processo de integração, muitos estudantes que estudavam em classes especiais, em centro de ensino especial, eles eram matriculados nas escolas regulares, né? E aí eu falo daqui da realidade do Distrito Federal, mas eles iam para as nossas salas de aula, para as nossas escolas, quando eles estavam, vamos dizer assim, entre aspas, pronto para atender a demanda da escola, né? Ele dá conta de ler, de copiar, de interpretar, de desenhar, então ele pode ser matriculado numa sala regular e seguir o seu processo de escolarização. Isso era um período que a gente chama de integração. Quando veio o processo de inclusão escolar, o foco muda, né? Não é o estudante que tem que estar pronto para, né? É a escola que precisa se organizar para pensar nas adaptações necessárias e adequadas para cada estudante. Então, hoje, a escola ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Nós não podemos negar a matrícula e o acesso de nenhum estudante. A família ela tem o direito de escolher qual é a melhor escola para o seu filho, se ela é perto de casa ou perto do seu trabalho, e matricular o seu filho nessa escola. E a escola, então,
dentro dessa perspectiva inclusiva, ela vai pensar nas adequações necessárias para atender e garantir a aprendizagem aos estudantes. E o que isso tudo tem a ver com a matemática, né? Eu estou fazendo uma volta e como é que chegou, então, essa questão da alfabetização matemática? Eu, por um bom tempo no meu processo, né, como profissional de pedagogia, eu tive a oportunidade de assumir outros cargos para além, né, não só como professora regente, mas também eu assumi outros cargos onde eu trabalho, onde eu pude observar alguns estudantes, né, porque, para quem não sabe, eu também sou psicopedagoga, né, clínica e institucional também, e aí o meu objetivo era de observar alguns estudantes, né, que tinham alguma queixa escolar, e esses estudantes, eu fazia, então, uma observação, uma análise, junto com o professor regente, a gente pensava em como atender melhor esse estudante, né? E nesse tempo, eu comecei a identificar que a preocupação maior era em alfabetizar na nossa língua materna. Então, se um estudante, por exemplo, com deficiência, né, com diagnóstico de deficiência intelectual, se ele fosse alfabetizado na língua materna, ótimo, pronto, passou de ano, tá ótimo, tá parabéns, né, tá de parabéns. E a gente esquecia da alfabetização matemática. O que ele sabe sobre matemática, né? Então, muitas vezes, ele sabia identificar um número, ele sabia identificar uma quantidade, mas ele fazia muito pelo processo de memorização e faltando, então, a construção desses conceitos, da compreensão desses conceitos. Foi aí que eu comecei a pensar, qual é o lugar da matemática para os estudantes com deficiência? Existe esse lugar? Porque enquanto a gente está em sala de aula, eu fui alfabetizadora por um bom tempo, né? Eu adoro alfabetizar. Eu sei que muitas famílias ficavam muito preocupadas e me perguntavam, professora, meu filho vai ser alfabetizado? Né? E quando eles perguntavam isso, será que ele vai aprender a ler, a escrever? Demora muito? Como é que vai ser? Difícil eles me perguntarem, meu filho já é alfabetizado matematicamente? Ele entende o valor posicional do número, né? Então, a matemática, por um bom tempo, quando eu falo assim, ressignificar, né, esse espaço, esse olhar, é para a gente começar a ver que a matemática ela não é difícil, que a matemática ela não é esse bicho de 7 cabeças, a gente precisa falar sobre ela, né? E a educação matemática está aí hoje, então, para dar toda essa base, esse suporte, para a gente fazer um trabalho diferenciado com os nossos estudantes. E a partir dessa pergunta, qual é o lugar da matemática para os estudantes, principalmente com deficiência intelectual, ou muitas vezes um estudante com deficiência física, e que nessa deficiência física ele tem um comprometimento maior e ele não consegue expressar aquilo que ele fala, porque ele precisa de uma prancha de comunicação, aonde é que está essa barreira? Esse estudante, ele aprende matemática? Ele aprende? Ou a deficiência está no meu ensino, né? Na minha forma de se comunicar com esse estudante, na forma de pensar em estratégias para trabalhar com esse estudante. Então, foi aí que surgiu a vontade de fazer uma pesquisa voltada para esse tema. Qual o lugar da matemática para esses estudantes, né? Se todos nós somos seres matemáticos, como o professor Cristiano Muniz, né, afirma e a gente valida essa afirmação, a gente reconhece essa afirmação, né, com muita propriedade, com muita clareza, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu pude observar durante 2 anos e participar ativamente de um trabalho belíssimo de construção do conceito do número, um processo de alfabetização matemática belíssimo, que eu gostaria de compartilhar com vocês.
que é o que você apresentou, que é essa dissertação, né, de mestrado. E eu vou mostrar aqui, posso? Claro, fica à vontade. Né? E que dessa dissertação, então, virou a publicação desse livro, né, o Olhar Esticado, Aprendizagem do Número numa Perspectiva Inclusiva, da editora Autores Associados, que traz toda essa discussão, né? Então, quem quiser ou fazer a leitura da dissertação ou comprar o livro para poder entender melhor como é que foi todo esse processo de construção de conhecimento do Bruno, que vocês vão conhecer agora, vocês podem ter acesso a esses dois materiais, tá? Quem é o Bruno, gente? O Bruno é um estudante de 7 anos, matriculado, né, no primeiro ano de escolaridade. Ele é muito inteligente, muito risonho, né? E só que ele tem algumas peculiaridades, né? Algumas questões que que vocês precisam conhecer. Ele é deficiente físico, decorrente de uma paralisia cerebral, tá? Então, ele não tem a movimentação dos braços e das pernas, e ele assim, com tanta, assim, com tanta, como é que se diz assim? Destreza, tipo isso? Destreza, exatamente, né? Então, ele precisa de um cuidador, né, para ajudar na alimentação, ele precisa de um cuidador para se locomover no espaço escolar, e ele se comunica com um olhar. Tudo que ele quer, ele faz sim, ele estica o olhar. Por isso o nome do livro, Olhar Esticado. Ele é um olhar esticado pensando em duas questões, né? Da forma de se expressar do Bruno, que proporcionou para os professores, né, e para a professora na época, a professora Gabriela, a esticar o olhar também, a rever, muitas vezes, um planejamento, uma estratégia, porque toda vez que ela pensava numa atividade, num jogo, numa brincadeira, numa excursão, ela tinha que esticar o olhar. Como é que eu vou fazer para o Bruno participar também dessa atividade? Então, é muito dentro dessa questão da ressignificação que você estava me perguntando, né? É mudança mesmo de paradigma. Então, dentro dessas características, dessas singularidades, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar a barreira atitudinal. O que a gente está querendo falar sobre isso? Quando a gente tem, às vezes, um estudante com essas características, a gente já fica pensando assim, o que ele está fazendo aqui nessa escola? Né? Ele não deveria estar no centro de ensino especial, numa classe especial? Não, é direito dele, né? É direito dele ao processo de escolarização. Então, Raquel, mas isso não é muito fácil, isso é difícil. Realmente, não é fácil. Não é fácil, demanda muito estudo, muitas mudanças na organização do trabalho pedagógico, mas a gente vai se adaptando, né? E pensando que, como é direito desse estudante, eu preciso garantir, né, a aprendizagem. O Bruno, ele entrou na escola no início do ano, no final do ano, ele não vai poder sair do mesmo jeito que ele aprendeu, né? Ele tem o direito ao acesso ao currículo. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente elimina essa barreira atitudinal, quando a gente vê o estudante como uma pessoa de direito, uma pessoa que aprende, que ela precisa aprender para ela se desenvolver, a gente muda todo o nosso planejamento, a nossa rotina, a nossa forma de olhar para esse estudante. Uma outra coisa, nós aprendemos matemática, nós aprendemos, né, num espaço relacional, num espaço dialógico. Então, eu preciso garantir ao Bruno
um espaço onde ele possa me escutar, me compreender e se posicionar. Dizer se entendeu, se não entendeu, né? Se ele quer ou não fazer aquela atividade, se ele quer participar, como é que ele vai participar. Então, a segunda barreira que a gente precisa eliminar é o da comunicação. Então, muitas vezes, um colega, um professor, né, me pergunta assim, Raquel, como é que eu vou trabalhar com esse estudante? Aí eu falo assim para ele, ele consegue expressar o que ele pensa falando, né, oralmente? Sim, ele consegue. Então tá fácil. Então agora daqui a gente vai embora, né? Agora, com o Bruno, tá fácil também. Mas o que a gente vai precisar fazer com o Bruno? Começar um trabalho de significar alguns gestos, alguns códigos que a gente comece a se entender. E que esses códigos também ultrapassem os muros da escola. Então, normalmente, quando o Bruno chegou na escola, ele já chegou com esse gesto, é dele, foi ele. Né? Então, toda vez que ele chegava, que dava um sorriso e a gente perguntava alguma coisa para ele, ele falava assim, quer? Você quer? Então, o corpo expressava e o olhinho dele também expressava, né? A vontade de fazer, de entrar, de realizar aquela atividade. A outra, quando ele não queria alguma coisa, ele balançava a cabecinha assim. Ele balançava a cabeça e dizia não. Então, a primeira comunicação que que foi, como é que se diz assim, efetiva, né? Foi o sim e o não. Agora, me faz uma pergunta para eu te responder com sim ou não. Eu sou o Bruno agora. Vamos lá. Uma pergunta matemática. Vamos fazer uma pergunta matemática, né? 2. Que eu tenho que responder com os números. Tá, joia. 2 é maior do que 1? 2. Opa, desculpa. De novo. 2, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma pergunta mais inclusiva, né? 2 é maior do que 1? O que eu respondi? Sim. Sim, né? Então, a gente precisa pensar em como que a gente vai perguntar, porque muitas vezes ele vai ter que ter opção de dizer sim ou não, né? E aí uma outra questão é o professor precisa aprender a formular perguntas, né? Para que essa resposta, a gente continue esse diálogo, né? Esse processo com esse diálogo. E os alunos também, eles vão aprendendo a trabalhar assim também. Então, todas as atividades, quando o Bruno chegava em sala de aula, eles queriam saber, e aí, Bruno, você ganhou? Você perdeu? Qual foi o resultado? E aí, muitas vezes, quando eles vinham assim, qual foi o resultado? Quantos pontos você fez nesse jogo? Quando era dessa maneira, eles acabavam apresentando uma tabela de 1 a 100 e os alunos iam fazendo a varredura e ia mostrando. Por exemplo, se o resultado estava entre os 40, entre o 40 e o 49, os alunos, os colegas iam fazendo a varredura e perguntavam, você fez essa quantidade? Essa? E aí ele ia fazendo não, até chegar na quantidade correta e eles sabiam que, muito bem, Bruno, você fez 45 pontos, nossa, você fez mais do que eu. E aí eles continuavam a conversar e a interagir sobre esse assunto, sobre esse tema. Muito legal, né, gente? Quem está chegando agora, só para situar aqui todo mundo que chegou depois, nós estamos aqui no segundo dia da Semana Rede Pedagógica, no meio de uma live que integra o minicurso de alfabetização matemática inclusiva, que é ministrado pela professora que está aqui com a gente, a professora Raquel Santana. Eu vou tentar resumir o argumento dela até agora. Bem, a professora Raquel falou da importância de se ressignificar a educação matemática, né? Isso tem a ver com o que já discutimos ontem com o professor Cristiano,
em que ele demonstrou que o objetivo da educação matemática não é simplesmente transmitir conteúdos, ensinar conteúdos, mas ensinar a própria dinâmica da aprendizagem. E a professora Raquel Santana também falou aqui da importância que há no processo de mudar, não é, os preconceitos. Não é? Ela chamou de barreiras atitudinais, porque muitas vezes nós achamos que o problema, né, está no outro, mas a trave está no nosso olho. Tem até um filme, que nem vou citar aqui o nome, mas lembra que a pessoa achava que estava todo mundo morto, né? No final ele que estava morto e todo mundo estava vivo. Então isso pode realmente acontecer. Ela também falou da importância, né, da estratégia comunicacional, né, do professor, de criar um ambiente realmente comunicativo, em que a pessoa possa se expressar e também compreender os significados, né, que são, vamos dizer assim, distribuídos, né, que circulam no ambiente da sala de aula. É bem interessante isso. Na primeira semana da rede pedagógica, quem acompanhou já viu, quem não acompanhou depois pode fazer essa formação, que também é gratuita, que é, vamos dizer, um pré-requisito aqui para essa, de certa forma. Nós chegamos a referir aquela frase do Aristóteles de que não existe, olha só que interessante essa frase, não existe conhecimento que não seja mediado pelos sentidos. Né? Então, todo conhecimento precisa, né, passar aí por um filtro de sentido. Eu quero, então, pegar esse gancho, professora, antes de você continuar a apresentar a sua tese, o seu argumento na dissertação de mestrado, eu queria colocar um acento nesse ponto que você mencionou, que é as barreiras atitudinais. Nós discutindo, né, em Brasília a questão da legislação, chegamos à conclusão de que o problema do Brasil não seria, não é, vamos dizer assim, a falta de leis, porque já existe lei para tudo. Tem até uma frase muito antiga que dizia o seguinte: no Brasil se tem lei para tudo. Faltou só uma lei. Faltou uma lei que colocasse para valer todas as demais leis. Então são leis demais. Talvez um projeto interessante seria sair revogando, cancelando as leis que não valem nada, que só desinformam as pessoas. E um dia, professora Raquel, eu estava na fila de um caixa eletrônico. Eu aprendo muito com as pessoas simples, com as pessoas idosas e com as crianças. Eu aprendo com todo mundo, mas esses grupos me ensinam demais. As pessoas humildes, não é? As pessoas idosas e as crianças. Eu estava numa fila, né, de um caixa eletrônico para fazer um saque e tinha uma pessoa muito simples que cuidava da limpeza de alguma repartição e estava conversando com a outra e dizendo: olha, no Brasil a lei é feita para punir os pobres. Então, assim, o sentido que a pessoa estava dizendo da legislação, da organização política, na visão dele era isso, que as leis realmente estavam oprimindo a vida deles. Então, chegamos à conclusão que a solução talvez seria fazer uma limpeza no ordenamento jurídico, tirar leis que realmente não servem para nada ou só servem para oprimir as pessoas. Então, voltando para a questão que você mencionou, que são as barreiras atitudinais, não seria um caso também de nós revisarmos os nossos próprios conhecimentos? Porque talvez muitos conhecimentos que nós incorporamos, eles foram incorporados por uma cadeia, um sistema de sentidos, não é, já enviesado, não é, já distorcido. Então aprendemos coisas erradas e precisamos desaprender essas coisas, por exemplo, o preconceito. Então, barreira atitudinal tem a ver com isso, professora? Sim, tem sim. Esse termo, né, que eu trago, ele é da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, que define, eu não vou saber agora de cor, né, a lei, mas que define a deficiência a partir de uma ou mais barreiras que impeçam
essa pessoa de ir e vir, de resolver, né, a sua vida relacionada de uma forma mais autônoma, né? Então, a gente vai precisar garantir a acessibilidade arquitetônica, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de inclusão, esse aluno, ele precisa entrar em sala de aula, ele tem que ter o direito a acesso desde o estacionamento até a chegada em sala de aula. Então, vamos pensar nessa barreira arquitetônica, né? Então, a ideia hoje é da gente trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Da eliminação de barreiras, e que muitas vezes a atitude na aula vai passar mesmo por uma tomada de consciência de como é que eu me relaciono com esses estudantes, né? Com essas pessoas, que elas também elas são pessoas ativas, né? Elas também são sujeitos, são subjetivos, têm vontade própria, né? Então, nós precisamos pensar dentro dessa perspectiva de rever alguns pré-conceitos, né? Que a gente precisa realmente repensar e ressignificar, né? Então, enquanto a vida, nós estamos aprendendo e desenvolvendo, né? E mudando paradigmas se for preciso, né? E a inclusão, ela veio realmente para mudar paradigmas, né? Hoje eu não sou a mesma professora, né, da década de 90, né? Todo esse processo de inclusão, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. E esse trabalho que eu trago, que eu apresento, que é a questão do Bruno, é justamente isso. Quantas vezes eu me via escrevendo e respondendo as questões de pesquisa e eu estava aos prantos, porque eu vi o tanto que era bonito, belo, e que todas as pessoas precisam, né, ter essa oportunidade, né? Então, a primeira barreira é a barreira que a atitudinal que, vamos dizer assim, que é a que mais prejudica, né, as pessoas que têm esse direito a estudar, a ter acesso ao currículo, né? E aí, quando a gente vai falar em matemática, nossa, matemática é só para inteligente, né? Quem tem uma deficiência, né? Um estudante que tem um diagnóstico, né, de deficiência intelectual, não vou perder tempo com ele, não. E aí a ideia é essa, né, de no curso a gente começar a trabalhar sobre essas questões e sempre relacionando com uma atividade prática, né? Porque vocês vão observar que nós vamos ter, eu vou trazer para vocês várias atividades que vocês muitas vezes, essa atividade aqui eu já faço em sala de aula, mas o que essa atividade naquele momento, naquela hora, com aquele estudante está proporcionando o conhecimento para esse estudante, né? Quais são as pequenas ações que vão fazer a diferença no trabalho com esse estudante, né? Enquanto professora. Eu posso trazer aqui um exemplo? Claro. Tem um jogo de amarelinha, só que não é amarelinha convencional, não. No chão, eu até falo isso numa outra gravação, mas no chão a gente pode fazer um retângulo, né? Um retângulo, e aí dividir esse retângulo 3 por 3, né? Então vão ter 9 espaços no chão. E aleatoriamente a gente completa com os números de 1 a 9. Ele não precisa estar na sequência, né? E as crianças, uma de cada vez, elas jogam os 2 dados de espuma, dados de papelão com bolinhas, né? 2 dados de quantidades, e elas vão somar os resultados e vão brincar, vão pular, até chegar no resultado da soma dos dados. Chegando lá no resultado, ela vai colocar a pecinha dela em cima daquele número. Então, a próxima criança que for participar, ela já não vai mais poder, se ela tiver o mesmo resultado que a colega tirou, ela não pode mais colocar naquele espaço.
né? Até a gente completar toda a cartela. Nós vamos pensar então no Bruno. Chegou na vez do Bruno. E agora? E agora, Raquel? Ele é um sujeito, né, de direito, né? A brincadeira está ali. O objetivo dessa brincadeira é trabalhar relação número e quantidade e trabalhar com a soma também, né, dessas quantidades. Como é que nós vamos fazer com o Bruno? Né? Ele não vai ficar só observando, ele precisa participar também. Né? Então, como é que nós vamos planejar? Nós vamos, de novo, pensar na eliminação de algumas barreiras, né? E garantir que o Bruno participe da atividade efetivamente. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo para o aluno, né? E aí o professor ele vai precisar parar e pensar, bom, e agora? Bruno, é sua vez de jogar. Quem vai jogar, né? Então, conhecendo o Bruno, nós sabemos que ele consegue fazer esse movimento. Então, a gente coloca um dado, ele faz esse movimento, a gente coloca outro dado, a gente faz novamente esse movimento. Então, ele precisa de alguém que seja a extensão do corpo. E aí, nós pegamos essa quantidade, eu não vou dizer o resultado, eu vou mostrar para ele, e ele vai me falar quantos pontos ele fez. Então, vamos descobrir quantos pontos ele fez? Vamos imaginar aqui que ele pegou uma quantidade que está aqui na minha cabeça e eu vou contar para vocês como se eu fosse o Bruno, tá? Ele tirou, ó. Quantos pontos ele tirou? Vou de novo. Vou abrir os comentários aqui para o pessoal me ajudar. Vou pedir ajuda aqui aos universitários, viu, professora Raquel? Vamos lá? Quanto é que é? Vamos ver? Vamos ver, gente. 5 pontos, tá? Então, ele calculou, ele observou, ele fez esse movimento, eu contei junto com ele. Isso, 5. 5 pontos. E aí, ele vai mostrar que fez 5 pontos. Muito bem. E agora, como é que ele vai pular, né? O que a gente tem feito normalmente? Ou o professor se posiciona, tá? Ou um dos seus colegas pode se posicionar como se fosse a extensão do corpo dele, e ele vai dizer para essa pessoa se a posição onde ele está corresponde à quantidade 5, tá? Então, ele começa. Então, vamos pensar assim, professora, vou dizer para ele, Bruno, então tá bom, 5, né? Aí ele, sim, 5. Então, agora você vai me dizer aonde é que está o 5. Essa aqui é a sua peça e eu vou colocar onde você me falar que é para colocar, tá? E aí, eu vou passando, né? Vou pulando, ele vai olhando, eu não falo nada, eu quero que ele observe, ele que vai me dizer aonde é que ele tem que colocar. Aí, vamos imaginando que eu vou pulando, ele vai fazendo assim, ele vai pulando, eu vou fazendo assim, ele vai pulando, vai fazendo assim, até que no momento ele enxerga o número 5 e ele... Aí eu, é aqui? É aqui. Coloco. Muito bem. Né? Então, quer dizer, ele que tá pensando, né? Porque quando a gente... eu vi aqui uma pergunta. E quando a criança tem... Desculpa, eu posso responder? Quando a criança tem baixa visão, nós vamos pensar numa atividade que tenha... que o material que você vai utilizar, porque existem várias características, né, do estudante com deficiência visual relacionada à baixa visão. Mas a gente vai pensar em uma atividade que a gente garanta o contraste, né? Então, um dos contrastes dessa cartolina, do chão, né, que a gente pode fazer, que a gente não erra, é o preto e o branco, né? Então, é uma cor que a gente pode garantir aí que vai dar a acessibilidade a esse estudante com baixa visão, tá? Então, eu tava olhando aqui as perguntas Então é isso, né? Quando a gente vai pensar dentro de um trabalho inclusivo, né? E que eu, enquanto professora,
preciso que esse estudante, né, ele aprenda também, construa, eu preciso identificar o que ele já sabe, eu já posso dizer, bom, o Bruno já relaciona número e quantidade. Esse conhecimento está dentro, né, dos saberes do Bruno. E agora, né, como é que eu vou continuar esse trabalho? Né? Então, a gente vai pensar em outras situações, problema, várias atividades, vários jogos, e que tenham um objetivo de aprendizagem, né, que vai respaldar essa seleção das minhas estratégias pedagógicas. Né? Agora, sempre proporcionando espaços para o diálogo, espaços para a reflexão daquilo que a gente está trabalhando. Professora Raquel. Bom, acho que é isso. Vamos combinar. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Ó, eu te falei que você ia gostar desse método da rede pedagógica, né? Eu te avisei. Ai. Olha só, vamos fazer o seguinte. Olha só, nosso tempo já está quase acabando. Eu vou dar umas dicas aqui. A gente pode encerrar essa live e voltar para você fazer um fechamento sem correria, montando direitinho lá a sua conclusão. Vamos combinar assim, então? A gente encerra essa live agora, abre uma outra, a gente vai levar mais uns 20 minutos para você concluir e também para você responder a mais perguntas. Estão chegando várias perguntas aqui. Podemos combinar assim, professora Raquel? Ah, sim, é porque ela está terminando aí, né? Isso, nós temos o tempo do Instagram. Isso, tá. Exatamente. Então, pessoal, olha só. Nós vamos encerrar essa live, tá? Porque realmente vocês viram que é tanto conhecimento que não coube numa live só. I'm sorry. É muito conhecimento para uma live só. A gente vai encerrar essa live e já vamos começar com uma outra para a professora terminar, né, de concluir o argumento dela. Está muito interessante. Ela vai dar dicas práticas também para vocês aqui e responder algumas perguntas. Quem chegou aí atrasado, né, e está perguntando o que está acontecendo aqui, que banho de conhecimento, né, é esse? Gente, isso aqui é a segunda semana Rede Pedagógica. Estamos aqui com a professora, mestre em educação, Raquel Santana. Não é? Tá bem legal aqui essa live, né? Pessoal, é o seguinte, ó, já quero também já explicar para quem talvez não volte para a live, não pegue essa parte, mas amanhã, não é? Amanhã será disponibilizada uma aula complementar. E hoje, ao final dessa live, você já pode acessar a primeira aula da professora Raquel. Então, organizando melhor aqui as explicações. Ao encerrar, não é, as lives de hoje, essa live vai encerrar agora, mas vem uma outra complementar de mais ou menos uns 20 minutos. A gente encerra a sessão de lives e vai ter na plataforma, vai estar disponível para você a primeira aula da professora Raquel Santana sobre alfabetização matemática inclusiva. Amanhã, até às 19 horas, será disponibilizada uma segunda aula da professora Raquel Santana. E você pode fazer essas aulas na plataforma de acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Tá joia? Então, estamos encerrando essa live, tá? Nós voltamos daqui a 30 segundos para encerrar, não é? Essa, nem vou chamar de aula, não, né? Vamos dizer, essa aula magistral, né? Esse curso aqui de alfabetização matemática maravilhoso. Quem não se inscreveu ainda, pessoal, é de graça, é só você ir em www.rpead.com.br, clicar lá, escolher a segunda semana Rede Pedagógica e se inscrever, é grátis. Eu te garanto que vai ser o tempo mais bem investido da sua vida. Você vai adorar. Todo mundo, não é? Adorou. Na primeira semana Rede Pedagógica, professora Raquel, nós tivemos aqui 24 mil inscritos. Agora, na segunda, já é o dobro de pessoas inscritas. Estamos aí em um crescimento exponencial, já que estamos falando de matemática, né? Não fala esse nome! É uma progressão geométrica isso aqui, viu, professora? A gente vai lá então e volta, tá? Em 10 segundos. Tá bom, tá bom. E, pessoal, não perca o restante, vai ser bem legal e você vai poder fazer pergunta, tá bom?
É Tá bom. VaptVupt, né? Para lembrar Tá, aqui do professor obrigada. Raimundo. É VaptVupt. Tá ok, Tchau, até obrigada. mais. Tchau.